Estamos de volta falando sobre defesa civil. Na seca, na enchente, qualidade do ar, queimada, inundação, enfim. Tudo isso é coisa que uma cidade tem que estar preparada para resolver. E o Sidney Furtado é o nosso entrevistado. Você estava falando sobre Viracopos, quando nós fizemos o intervalo. O que você ia falar de Viracopos? A questão hoje, a grande preocupação hoje de Campinas e da região, do ponto de vista de desastre, ainda é realmente o entorno do aeroporto. Porque o desenvolvimento daquela região é uma coisa absurda positivamente, mas ela também traz preocupações. Porque você tem toda uma questão de mobilidade urbana, dos hospitais, até dos serviços essenciais para atuarem numa emergência. Então, essa é uma situação que nós estamos tentando acompanhar isso de uma forma bastante presente. Não é uma situação, nós podemos ter uma boate Kiss por minuto, em termos de... Então, é uma situação que realmente... Mas o que preocupa vocês são acidentes dentro do sítio aeroportuário ou ao redor do sítio, com os bairros, com a vinda de novas empresas? Tudo. Aquele complexo é um complexo de desenvolvimento. Esse complexo de desenvolvimento, ele precisa ser trabalhado de uma forma bastante planejada. Quer dizer, se você tem um acidente aeronáutico, você vai ter um reflexo muito grande, é uma repercussão internacional. Então, você tem que ter esse compasso bastante entre poder público, o aeroporto e até as prefeituras do entorno. Não é uma situação tão simples assim. Chuva, estiagem, essas situações, as pessoas, a sociedade, o poder público já aprendeu a administrar isso de alguma forma. As prefeituras acabam administrando. Agora, acidentes aeronáuticos, quando eles acontecem, eles têm uma repercussão bastante significativa. Então, isso é uma coisa que tem preocupado. Sidney, deixa eu voltar um pouquinho com relação às secas, para falar sobre qualidade do ar. Uma das preocupações quando não chove é a qualidade do ar, né? Ônibus, diesel, gasolina e tal. Entretanto, a gente só ouve falar assim, olha, a qualidade do ar hoje está regular, ou está ruim, ou está não sei o quê. A gente não vê providências. Só essa informação, você acha que é tudo que se pode fazer? Olha, hoje não está bom o ar para respirar, mas todo mundo continua da mesma. O que pode fazer para não ficar só nisso? Eu vejo o que a gente observa, essencialmente, isso não é uma discussão de Campinas, é geral. Há um descompasso entre os órgãos de monitoramento e aqueles órgãos fins de saúde pública. Como é que você utiliza dados, às vezes, de monitoramento, para aplicação? Por exemplo, a estiagem. O quanto que efetivamente aumenta a área de hospitalar por problemas decorrentes da baixa umidade relativa do ar? Quanto custa isso para o sistema, Quanto custa isso para o sistema? Quantas mortes nós estamos tendo? A chuva é uma coisa mais aguda, onde tem uma visibilidade maior. Mas eu diria que a estiagem, ela é pior do ponto de vista de planejamento e atuação do que a chuva. A chuva, mal ou bem, você consegue ter uma previsão. Mas eu concordo com você. O que eu percebo é um descompasso ainda do ponto de vista climatológico e a utilização para os órgãos, como a saúde e outros órgãos, que poderiam, às vezes, estar usando isso de uma forma mais concreta. E o que a Defesa Civil pode fazer para começar a movimentar essa roda aí? Nós estamos hoje trabalhando um sistema que é do INPE, que faz essa coleta automatizada. Inclusive, nós estamos tentando colocar isso agora para dengue, para que isso seja utilizado como uma ferramenta para dengue. Você começa a associar índices de chuva. Você vai querer informar o inseto para não comparecer em tal local, porque ali não tem ar, é isso? Olha, se nós conseguíssemos fazer isso, seria uma alternativa bastante boa, mas isso não vai acontecer. Mas nós podemos orientar, principalmente, as áreas onde você está tendo maior índice de chuva. E aí os fiscais vão lá e você pode ter o índice de situações de dengue naquela região. E a sociedade ter essa informação em tempo real. Mas isso você vai avisar com antecedência ou depois que acontece a chuva? Não, a ideia é ser online, ser automático. Esse TRMA, nós estamos desenvolvendo ele por 2 anos, ele é um sistema do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde você automatiza tudo que for online de monitoramento e deixa disponível para o Zé. Quando o Zé estava perguntando assim, não adianta só ter o monitoramento, mas adianta sim, quando o morador começa a ter acesso. Quando ele começa a perceber... Mas aí essa informação vai ser passada para os agentes da prefeitura ou para os moradores? Ele fica disponível para toda a sociedade. Mas aonde? No site da prefeitura, exatamente. Nós estamos discutindo, a IMA está colocando esse projeto. Outra coisa também importante que o Estado está colocando, todas as cidades daqui da região
terão um pluviômetro eletrônico. Então, nós vamos estar integrado numa rede também para saber efetivamente todas as cidades o quanto está chovendo em tempo real, coisa que não acontecia. Quando começa isso? Isso já está sendo feito, já está sendo feito agora em dezembro, já está sendo feito. São 26 aqui na região de Campinas, estão sendo instalados, está tendo o apoio do Exército Brasileiro, o Exército está fazendo vistoria nas cidades, uma equipe, a Defesa Civil do Estado está ajudando na implantação e a nossa expectativa é que isso seja instalado. 26 são 26 cidades? 26 cidades. 26 cidades. 26 cidades. Pelo menos uma cidade. E dentro desses... Da região metropolitana são quantas cidades? Todas cidades. Todas as cidades. Todas as cidades serão cobertas e a nossa expectativa é que todas tenham uma estação meteorológica completa, que vai servir também para a estiagem e também para o período... E isso dentro de um sistema Terra-MA, que a gente fala, como ele faz a coleta automatizada, isso tem que ficar disponível para a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Aí você começa a associar, seja a dengue, seja o problema respiratório, seja o problema de baixa umidade, não só da qualidade do ar, mas que a população tenha acesso a essa informação. Ô Sidney, mudando um pouquinho de assunto, você disse que nos últimos 30 anos vocês conseguiram reduzir as áreas de risco de 75 para 30 áreas. Isso basicamente com as construções populares em que as famílias foram tiradas de áreas de risco e foram levadas para condomínios populares. No entanto, recentemente aqui na própria Bandeirantes nós fizemos matéria mostrando que essas pessoas que foram levadas para essas áreas estão reclamando. Elas disseram o seguinte: nós estamos sofrendo mais hoje com a falta de infraestrutura dos prédios onde nós fomos levados do que na época em que morávamos em favela. E, basicamente, por exemplo, vou citar aqui o Bassoli, porque vocês estiveram lá semana passada. São rachaduras no prédio, são buracos, e a Defesa Civil esteve lá e disse que não tinha problema, que não tinha risco de cair. Trocou 6 por meia dúzia? Não, eu não acredito. Existe um processo muito maior que é da dignidade, efetivamente. Esse não é um processo só de Campinas. Ao longo de 10 anos é que realmente começamos a ter um processo maior de retirada de famílias. A outra preocupação é evitar que as famílias reocupem aqueles locais. Então, parece-me que esse é o grande problema que a gente percebe no Brasil. Você retira famílias, leva para um outro local. Algumas pessoas não aprenderam a conviver com uma nova situação, inclusive de pagar algumas situações, pagar condomínio, essa questão coletiva. E se adequar às regras do convívio coletivo, até a questão dos animais, quer dizer, não há muitos lugares eles tinham animais, não vão levar, não tem animais. Então você percebe que é uma coisa muito mais complexa e que não é só daqui, é uma coisa bastante... Agora, existe um processo de uma construtora, quem fez, e as pessoas devem exigir seus direitos. Se existe algum problema de irregularidade, algum problema que está acontecendo, as pessoas devem fazer a denúncia e exigir todos os seus direitos para que haja... Aproveitar dos animais, porque a gente estava conversando fora aqui das câmeras e o Sidney colocou que hoje os animais precisam ser incluídos dentro da remoção das famílias, porque os animais fazem parte do convívio familiar mesmo. No Piracambaia, né? Piracambaia. Nós tivemos um problema aqui, não sei se você se lembra, Zé, que a região inundou, as famílias foram retiradas e os animais ficaram no local. E alguns animais estavam passando fome. Como incluir o cuidado e a proteção aos animais nessas situações de calamidade? Eu diria que essa é uma questão, parece simples. Nós começamos a discutir muito isso. Mas vocês estão preocupados com os animais? Não é só a questão da preocupação humanitária com os animais. É a questão também de uma estratégia para as pessoas saírem do imóvel. As pessoas resistem a sair do imóvel porque o animal não será levado. Então, você tem que ter isso como estratégia. Isso aconteceu em Santa Catarina, nas grandes enchentes de Santa Catarina, aqueles deslizamentos, e não eram animais de pequeno porte, eram animais de grande porte. Eles se recusavam a ser socorridos se não levassem os animais. Então, isso agora faz parte de um planejamento. Da mesma forma que agora está entrando o planejamento, que é o protocolo para o idoso, para o deficiente e para o adolescente. É uma coisa muito recente, parece, apesar do estatuto, isso não estava incluído como protocolo para desastres. Então, muitas vezes, quando uma pessoa utiliza uma vaga do idoso num supermercado, num shopping, em qualquer outro estabelecimento, não é simplesmente o desrespeito. É uma questão que, quando um órgão de emergência, o bombeiro, vai atender,
presume-se que ali tem uma pessoa especial que precisa de um apoio especial e está sendo usado de forma indevida. Então é um complexo muito maior que nós temos que trazer isso em discussão hoje nas prefeituras. Na região metropolitana isso começa a ser fomentado, mas a nível ainda de Brasil, eu diria para você que está bastante fora da realidade. Sidney, você fala de protocolo para animais, eu fico curioso, o que vocês vão fazer? O que significa na prática essa história dos animais? E como é que vocês vão resolver? Dá um exemplo aí pra gente. Um exemplo muito prático nós tivemos agora recentemente com o representante de 6 países de língua portuguesa. Então são situações muito diferentes, cada um age de uma forma muito diferente. O Brasil tem essa preocupação. Então nós percebemos, por exemplo, o pessoal do Pernambuco, eles estão definindo uma estratégia mais ou menos equivalente, quer dizer, as ONGs que podem apoiar, não o poder público simplesmente a zoonose e recolher, mas que haja uma proteção, principalmente por parte das ONGs. Ou seja, levar para algum canil particular. Isso, com apoio, como no Piracanbaia. É garantir para Piracanbaia. a família, porque no Piracanbaia aconteceu, os animais ficaram abandonados, foram denunciados, aí as associações na época acabaram recolhendo esses animais. Na verdade, eu acho que tem que ter a garantia que o poder público tem que dar para a família de que os animais também serão socorridos assim como eles. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu imagino que seja isso. Eu achava bom passar também, antecipar nesses locais e começar a dizer para as pessoas ir dando um jeito com os seus animais também, porque parece que eles preferem ter mais animais do que os outros, né? A pessoa, quanto mais mora nessa situação de risco, tem 3 cachorros, 4 gatos, galinhas, papagaio, é um problema muito sério. Então, acho que é bom fazer um trabalho de conscientização também, de que no mundo onde ela vai viver não vai poder ter tudo isso, né? Para quem for para um outro local, isso é um fato. Você precisa preparando uma adaptação, como hoje as questões das previsões meteorológicas também fazem parte do dia a dia. As pessoas têm que começar a ter isso como rotina. Sidney, obrigado pela presença, a gente vai ter que conversar mais. Espere que é para falar de muita chuva, tá? É a minha expectativa. Mas sem inundação, né? Sem inundação, só na dose Mas certa. vai chover. Vai chover. Vai chover e teremos situações, sim, de chuvas fortes. Ai, meu Deus. Obrigado, viu, Sidney? Obrigado, Rose. Boa noite. Boa noite, obrigado a você e até a próxima semana com a entrevista coletiva. Boa semana, hein? Até lá.